Irmãos, na semana passada nós falamos sobre a resposta ao Evangelho, né? E o Senhor deu uma palavra lá em Tito, né? Na carta a Tito, capítulo 2. E essa resposta ao Evangelho, no final, eu creio que você deve ter tido discernimento de entender que essa resposta ao Evangelho é você, né? É quando as pessoas olham para você, olham para o seu comportamento, não de uma forma forçada, mas pelos seus hábitos. E ela consegue perceber que você é uma resposta daquilo que Deus está fazendo. Amém? E eu peço que você abra a Bíblia. Olha quem é a mãe desse menino aqui, ó. Eu peço que você abra a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler esse... Chegar o frio que tu está esperando também, Vaz? Preocupado. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 12. Alguém pega um copo d'água para essa criança, por favor? Romanos, capítulo 12. Quero ler com você 2 versículos rápidos, versículo 1 e 2. Eu quero falar com você hoje sobre a autossabotagem da mente. Talvez no dia de hoje, se você parar para pensar, parar para refletir um pouco, você vai conseguir perceber de uma forma muito clara de que o maior inimigo para que você alcance determinados planos é você mesmo, né? Muitas vezes pessoas olham para a gente e acreditam que nós podemos fazer algo. Pessoas ao nosso redor, pessoas que mal nos conhecem, mas quem é a única pessoa que não acredita que pode ser feito? Nós mesmos. E quando a gente fala sobre a criação de Deus, quando a gente fala sobre os planos do Senhor para as nossas vidas, vai ficar hoje, quando nós conversarmos, de uma forma muito evidente, muito evidente, que talvez você esteja sendo sabotado pela sua mente. Você sabe o que é sabotagem? Você sabe o que é sabotagem? Sabotagem significa um plano secreto que visa a sua derrota, que visa com que você não alcance um objetivo. Isso é sabotagem. Então é muito provável, talvez, e que o Espírito Santo toque seu coração e abra seus olhos, que você até hoje talvez esteja sendo sabotado pela sua mente. E eu quero ler esses 2 versículos com você. Assim diz a palavra, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Todos acharam? A palavra diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Algumas dizem culto racional. Não sei se é essa diz. Culto racional. Mas fala sobre culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, ou ao padrão desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente olha para essa palavra, é uma palavra muito profunda. Ela fala sobre um padrão, ela fala sobre você se apresentar como sacrifício vivo. Ela fala que existe um modelo que deve ser seguido, e esse modelo talvez a sua mente esteja focado no modelo errado. O modelo não é o modelo do mundo, e nós vamos ver isso hoje nessa palavra. Mas para que você comece fazendo reflexões francas de si mesmo, eu tenho 2 perguntinhas para fazer para você de uma forma muito rápida. Eu vou te dar 3 segundos para você pensar de uma forma muito rápida se você tem vivido isso. Você consegue ver avanço nos processos da sua vida? Estou falando de uma vida com Deus, tá? Não estou falando de um processo judicial, não estou falando de uma carreira, estou falando de uma vida com Deus. Você consegue perceber que existe avanços na sua vida nesse processo? E a segunda pergunta é se existe algo identificável que não agrada a Deus, que você carrega há muito tempo, desde o dia em que você tomou a decisão mais importante da sua vida. Você entende? Vou te dar 3 segundos para você pensar de novo. Ainda bem que ele já pensou. Então, a resposta a essas 2 perguntas, ela vai te levar a uma reflexão franca de algo que talvez você precise mudar. E a resposta a essas 2 perguntas você pode identificar de uma forma muito clara que talvez até hoje você esteja sendo sabotado pela sua mente. E isso está te impedindo de crescer.
E eu quero conversar com você hoje sobre 4 ações para que você possa impedir com que você continue sendo sabotado. A primeira delas é conhecer Jesus. E o conhecimento de Jesus, ele vai... Não estou falando de você saber quem é, né? Porque existem pessoas que sabem quem você é, mas não te conhecem. Você, talvez hoje, eu olho aqui de uma forma rápida, nós não convivemos juntos, estou dizendo de convívio. Mas se você quer saber quem eu sou, você tem que perguntar para aquela senhora e para aquelas 2 crianças que estão ali atrás. E eles vão te dizer realmente quem eu sou. Por quê? Porque eles me conhecem, entendeu? A maioria dos senhores e das senhoras que estão aqui hoje, eu sei quem é. Conheço alguns de uma forma mais próxima. Mas a essência de quem você é, quem vai saber é a pessoa que convive com você todos os dias. Entendeu? Então não significa que você tenha somente que saber quem é Jesus. Porque se você sair nessa rua e bater de porta em porta, existem pessoas que têm até uma religião totalmente adversa daquilo que nós pregamos. Mas se você perguntar para ela quem é Jesus, ela vai te dizer. Ela vai saber quem ele é. Mas não significa dizer que os conhece. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos de 5 a 8. Quero ler com você muito rápido. Filipenses, capítulo 3, versos de 5 a 8. Filipenses, capítulo 3, versos de 5 a 8. Se você for rápido de endereço, bem, se não, você só escuta. Esse é o apóstolo Paulo, enviando uma carta à igreja de Filipos. Diz assim, ó: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Algumas traduções vão dizer assim: passei a considerar como esterco por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e baseada na fé. Vamos ler só até aí. Acabei indo até o versículo 9, né? Então, quando a gente fala sobre conhecer Jesus, o apóstolo Paulo, quando envia essa carta à igreja de Filipos, ele traz algo muito evidente. Ele diz o seguinte: olha, vocês que são religiosos, vocês não conhecem Jesus. Vocês que são religiosos, que se aprofundaram no estudo da religião, vocês não conhecem o Salvador, vocês não conseguiram identificar o Messias. Ele está falando com os judeus. Só que fica algo muito evidente para a gente. Existem determinados, e nós estamos falando da mente, existem determinados conceitos que nós deixamos com que as nossas mentes continuem nos bombardeando. Entendeu? E você não busca de uma forma muito profunda conhecer Jesus, e você continua andando sobre o engano. Talvez há uma probabilidade enorme que a maioria de nós que viemos até esse lugar tenhamos nos deparados com outros ensinos religiosos antes de chegar até aqui. Você entendeu? Então, se você não buscar o conhecimento da verdade, há uma probabilidade enorme que a sua mente continue te sabotando do real conhecimento de Jesus. E o apóstolo Paulo vem nos dar uma aula em relação a isso. Ele fala: olha, eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, sou do povo de Israel, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, sou fariseu. Ou seja, o fariseu e o saduceu eram as 2 linhas mais rigorosas do judaísmo. Então ele fala assim: quanto à lei, eu tenho zelo pela lei. Você entendeu? Quanto à parte da religião, eu sou o top das galáxias na parte da religião. Essa é a tradução Renzo Nobre do negócio. Então ele está dizendo assim: não adianta você vir falar para mim de religião, porque quanto à religião, eu manjo demais. A religião eu manjo, mas eu considero isso tudo como perda. Ele fala assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E qual é o recado que ele está dando para a gente? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Paulo, eu tenho tanto zelo com as coisas de Deus que eu persegui a igreja achando que eu estava correto. É isso que ele está explicando.
Você entendeu? Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ou seja, ele está dizendo, eu tive um entendimento muito errado de quem é Jesus. Mas agora eu sei quem é, porque eu considero tudo isso como esterco. Alguém aqui não sabe o que é esterco? Esterco, a titica do boi, se é assim. O excremento do boi, entendeu? O dejeto, né? Você entendeu, né? Entendeu? Ou seja, ele considera como algo totalmente descartável. Como algo totalmente abominável, como algo que nós não temos relacionamento. Ele considera isso tudo como perda, em detrimento ao conhecimento de Jesus. Então, conhecer Jesus vai fazer com que você pare de ser sabotado. Sabe por quê? A Carla falou algo aqui, um pouco antes, que eu achei muito interessante. Ela falou sobre o amor, né? E você, sem conhecer Jesus, você não vai entender o amor sacrificial, chamado amor ágape. Sem conhecer a entrega, o sacrifício vicário de Jesus, você não vai conseguir entender o que é o amor de verdade. Quando o apóstolo Paulo ensina os homens lá em Efésios, ele fala assim, que vocês amem a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. Aí se você não conhecer Jesus, você não vai entender a forma com que você tem que amar a sua esposa. Por quê? Porque você não conhece Jesus. E conhecer Jesus significa conhecer esse amor. Então se você não conhece esse amor, você não vai encontrar a plenitude de um relacionamento, de um amor entre homem e uma mulher. Porque você não aprendeu quem é Jesus. Você está vendo como tem relação com todas as áreas da sua vida? Ou seja, é necessário com que você conheça a Jesus. Porque você conhecendo esse amor que se entrega, você vai conseguir derramar desse amor sobre a sua esposa. E você vai ser um homem amado também. Você vai ser um homem respeitado. Amém? Um outro texto que eu quero compartilhar com você está lá em Isaías capítulo 29. Esse você não precisa abrir, tá? Só se quiser. Isaías 29, capítulo 10. O povo de Israel, ele se encontra numa situação totalmente adversa. Provavelmente esse texto fala sobre o cerco assírio antes da invasão a Jerusalém. A probabilidade que seja esse texto. Eu vou ler com você a partir do verso 10, ele diz assim, ó. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, profetas. Cobriu as cabeças de vocês, videntes. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E qualquer semelhança não é mera coincidência com nossos dias. Se você não buscar o conhecimento de Jesus, se você não buscar o conhecimento de Jesus, há uma probabilidade enorme que esse livro que está no seu colo, você considere somente como um livro, não como uma aspiração da palavra de Deus para esse tempo. Você entende isso? Ou seja, hoje, o que nós temos nos deparado de uma forma muito real, são pessoas pregando acerca da necessidade de atualização da Bíblia. É como se Deus de uma hora para outra falasse assim, opa, não, 2024 mudou tudo, querido, eu tinha me enganado, cara, eu tenho que me modernizar. Você entende? E isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia da necessidade de atualização da palavra de Deus. Se você se amoldar ao padrão deste mundo, você vai falir. Você vai falir seu lar, você vai falir sua casa, você vai falir seu relacionamento, você vai falir seus filhos. Você vai ser levado à falência a todo momento. Por quê? Porque o nosso padrão é diferente do padrão do mundo. E você vai acabar continuando sendo sabotado pela sua mente. Aí vem o verso 12, ele diz assim, ó, verso 11. Segunda parte. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. Aí vem o verso 13, é quando Deus pega o machado santo e dá-lhe. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então você entendeu aí a necessidade de atualizar a Bíblia? São regras ensinadas por homens. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo para sempre. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. E a imutabilidade de Deus faz com que promessas que nós recebemos no passado continue sendo o local onde nós depositamos a nossa fé para que venhamos a colhê-los no futuro. Porque sabe onde é que está o problema? Nós vivemos uma geração que é uma geração imediatista. Nós vivemos uma geração que é uma geração imediatista. Quer comer, tá com o dinheiro do bolso, tu vai para a cozinha lá fazer almoço. Sinceramente, hoje é domingo.
Que horas são aqui? Deixa eu ver. 10h20 da manhã. Entendeu? Você tá estribado, como a gente falava. É estribado, né, meu primo, na época? Tá muito estribado, ou seja, tá cheio do dinheiro. Aí você não preparou nada em casa. Domingo chuvoso, meu irmão. Aí o que você vai fazer? Não, eu vou para casa agora. Vou comprar um picadinho. Vou temperar, vou botar numa panela e vou... 2h30 da tarde eu como. Sério. Esse é o desejo do seu coração? Nós somos imediatistas. Você entendeu? Se você tem... Oi? Lá na churrascaria, olha aí. Eu tava pensando no Raimundinho, mas a senhora é o padrão, né? Mas você compreende isso. A nossa geração é uma geração que troca. A nossa mente, uma das sabotagens da mente é a necessidade da mudança. A necessidade da nossa mente é a necessidade que a gente troca aquilo que está quebrado. A gente não está disposto a consertar. Você entendeu? Relacionamentos hoje, tá ruim, querido. A fila anda, querido. Não é assim que funciona? Tá ruim, a fila anda. Não queremos investir tempo ajeitando, consertando. É melhor trocar, a gente acha que é mais fácil. Aí sabe o que acontece quando você troca? Você troca um produto que está com defeito por outro produto que você não conhece, que mais lá na frente você vai ver que também tem defeito. Isso é a troca de um casamento. Entendeu? Quando você escolhe substituir alguém, é exatamente isso. Você troca um produto que você acha que tem defeito por outro que você não sabe os defeitos que tem, que lá na frente vão ficar evidentes de novo. E você troca de novo. E troca. Por quê? Porque você não conhece Jesus. Você está tentando preencher seu coração com algo que nunca vai preenchê-lo. Nunca vai ser preenchido com esse coração dessa forma. Hoje, a gente encontra uma geração também que é viciado em compra. Compra para tentar saciar um buraco que tem dentro do coração. E isso daí eu posso utilizar N exemplos. Você entendeu? Ou seja, existe um padrão do mundo que nós não podemos nos assemelhar. E esse padrão do mundo, ele sabota a mente de cada um de nós. Então que hoje você encontre nesse lugar a liberdade. Porque quando nós lemos esse texto de Isaías, a Bíblia diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. É o que a palavra explica isso. Qual é a honra que você tem dado a Deus hoje? Qual é a adoração que você tem desprendido aqui nesse lugar hoje? Quando a gente fala sobre adoração, eu já falei isso algumas vezes, a gente tem um engano de acreditar que a adoração é somente o momento que você está ouvindo o louvor. É somente o momento que você toca para Deus. É somente o momento que você canta para Deus. O momento que você está no carro, que está em casa, que está cantando. Não tem nada a ver com isso. A adoração a Deus é o seu caminhar dia a dia. Dia após dia. De acordo com a vontade do Senhor. Isso é uma adoração para Ele. Porque você acha que funciona assim, ó. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer da forma com que eu imagino que tem que ser feito. E mais tarde eu vou cantar o louvor. E Deus vai me receber desse jeito. Você acha que as coisas funcionam assim? Sinceramente. Então não deixa somente ser sabotado. Não deixa somente ser sabotada. Mas, eu vou trazer um mais desse tamanho. Ao longo da nossa trajetória nós cometemos erros. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós cometemos erros. E esse amor de Cristo, quando você o conhece, estamos falando sobre a necessidade de conhecer Jesus, para que a sua mente não te sabote. Nesse amor sacrificial, existe uma entrega que já foi feita por você. Entendeu? Não é uma relação de toma lá da cá. Não é uma relação de contrapartida. Porque Ele se entregou por mim, eu vou adorá-lo. Porque Ele se entregou por mim, aí eu vou fazer isso. Não é isso. É quando você tem um entendimento exato de que já houve uma entrega por você. Sabe por quê? Se você tiver a relação da contrapartida, em algum momento você vai falar assim: poxa, errei, eu caí, fiz aquilo que desagrada a Deus, não tem mais jeito para mim. Entendeu? Se você tentar colocar numa balança, a sua balança vai furar o chão com aquilo que Jesus fez. E você nunca vai chegar naquele padrão. Se você achar que você tem como compensá-lo pelo sacrifício. Não se trata de uma compensação. Se trata sobre o entendimento. Você está conseguindo entender? Porque o outro engano maligno que a sua mente pode te aprisionar é você ser levado para um lugar que você errou e acha que não tem mais jeito. Isso não é verdade. Porque o sacrifício já foi feito pela sua vida. Sabe quem
Nem para passar um carro aí na frente agora, se ela passar alguém, mas para eu apontar assim. Tá vendo isso aí, ó? Não sei se confessou Jesus, mas olha, esse aí Jesus já morreu por ele também. Ele só não sabe, se é que não sabe, né? Pode ser uma pessoa convertida a Cristo. Mas já foi feito o sacrifício. Entendeu? O sacrifício pela sua vida já foi feito. Você só tem que se apegar a ele por fé. Passou o carro. Vocês nem viram. Entendeu? Mas o sacrifício já foi feito. Então não deixe com que a tua mente se sabote. Sabote você de achar que hoje não é o dia para você fazer isso. De achar que está indigno, de achar que está em pecado, de achar que desagrada, de achar... Não. O sacrifício já foi feito. A entrega já foi feita pela sua vida. Só que existe um passo que você tem que dar. Se você estiver na beira de uma piscina e você estiver com medo de pular, porque a água está muito fria, alguém pode te empurrar. Sim ou não? Então sinta-se empurrado hoje. Se você acha que a água está muito fria para você. Entendeu? Mas no relacionamento com Jesus, ninguém consegue fazer isso. A pessoa consegue segurar na tua mão e falar assim, eu estou contigo, vamos junto. Consegue fazer. E eu posso olhar para cá e ver algumas pessoas que estão dispostas a fazer isso por você. Porque entenderam o sacrifício de Jesus. Mas o entrar, a gente não consegue te empurrar. Então que hoje você se sinta empurrado nessa água que você acha que é fria, mas é uma água que eu vou falar para você assim, em muitos momentos é muito desconfortável, mas é uma água que nunca mais vai deixar de jorrar de dentro de você. Você nunca mais vai estar só, porque esse é mais uma sabotagem que a sua mente prega sobre você. Ela tenta falar que em determinados momentos que não tem mais jeito, entendeu? Não tem mais jeito. Isso é uma mentira maligna. A sua mente está te sabotando. Tem jeito, querido. E esse jeito chama-se Jesus. Não de uma forma do fast food como nós somos acostumados, da comida que eu falei agora há pouco. Mas se você permanecer nele, você vai experimentar de uma vida boa. Entendeu? De uma vida boa. Eu não estou falando de uma vida rica. Eu estou falando de uma vida boa. De uma boa vida. Existem homens hoje que acordaram nessa manhã e vão para o culto à noite. Eles pegaram uma enxada ou um teçado e chovendo ou não chovendo, eles têm necessidade de arar uma terra. Então, quando nós estamos falando aqui dentro do ar-condicionado, existem homens, mulheres, jovens e até crianças hoje que estão arando uma terra. Eles estão sacrificando lá para poder colher, para poder plantar o que vão comer. E isso é uma vida boa. Se eles estão com Jesus, é uma vida boa. Porque eles vão comer do fruto do trabalho deles. Isso é o que a Bíblia diz. Se você ao longo da semana vai trabalhar, não importa a sua profissão, tá? E de repente você consegue olhar e você está um pouquinho apertado financeiramente, entendeu? Talvez você não esteja desfrutando daquilo que você deveria. Então você deve analisar como está a sua vida. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei da geração que quer trocar? Coisas dão problema em casa, a gente quer substituir, a gente não quer mais ajeitar, a gente gasta mais do que deve e depois a gente se coloca numa situação e fala assim, poxa, mas por que eu não estou vivendo essa vida boa? Vou te dar só um conselhozinho desse tamanho. Você deve estar gastando mais do que deve. Oi? Mais do que ganha é pior ainda, né? Porque gastar mais do que ganha é falência. Mas você deve estar gastando mais do que deve, entendeu? Porque existem compromissos que nós temos que nos adequar. E isso é uma vida boa, você se adequar aos seus compromissos. E quando você se adequa e testemunha da vida de um homem e de uma mulher de Deus, aí Deus fala assim, com esse aqui eu posso contar, esse vai exaltar meu nome. E a bênção vem sobre sua vida. Entenda isso. Essa promessa dada aqui de uma vida com Jesus não é uma promessa para riqueza. Entendeu? Porque isso eu chamo de teologia da prosperidade. Isso é uma maldição dentro da igreja. Se você chegou até aqui com isso na cabeça, isso é mais uma sabotagem da sua mente. Tire isso da sua cabeça. Jesus não prometeu para ninguém ser rico. Para ninguém. Não prometeu para ninguém que tu nunca mais vai ter uma gripe na tua vida. Que tu não vai ter uma enfermidade. Não existe essa promessa na Bíblia. O que ele diz é assim, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, você há de vencer o mundo também, assim como Cristo venceu. Amém? Então que você não esqueça que essa autossabotagem, uma das ações que você deve tomar é conhecer Jesus. Você muitas vezes se depara com informações que você não tem conhecimento. E por você não ter conhecimento, você acaba descartando o quanto que ela é preciosa e valiosa. Entendeu? Fique atento, fique atento. Fique atento àquilo que Deus fala com você. Fique atento àquilo que é pregado. Vá para o YouTube, recorra para a Bíblia, faça pesquisa. Mergulhe na palavra de Deus.
Porque muitas vezes você se depara com algo valioso e você não dá a atenção necessária e você deixa com que vá embora. Ano passado, ano retrasado, eu acho. Foi um dia lá, de repente a Kiara chegou com uma pulseira, né? E falou, papai, um presente. Aí eu olhei e tava naquela correria e eu jogava bola e não sei o que, ia pra todo lugar. E eu falei, filha, presente, beleza, mas assim, o papai vai sair, o papai vai usar quando for pra algum lugar e tal. Ela falou, não, papai, pode colocar. Eu falei, não, filha, porque assim, se usar, empreta, né? Se colocar um negocinho que, né, empreta. Ela riu pra mim e falou, não, papai, é ouro. Ou seja, eu não conhecia a joia. Tem gente que bate o olho e fala ouro. Né, dona Rose? Quando bate o olho assim, você entendeu? Bate o olho e fala, rapaz, é ouro. Né? Pra mim, eu não consigo enxergar. Entendeu? Mas eu não entendi, eu não consegui entender o quão valioso era aquilo que ela estava me dando naquele momento. Entendeu? E eu estou fazendo só uma analogia para que você entenda que hoje você pode receber determinados ensinamentos do que a Bíblia diz que vão ser muito valiosos para a sua vida. E vão fazer toda a diferença. Você entende isso? Então que você entenda e consiga enxergar o quão precioso é esse livro que você está no colo hoje. Amém? Segunda ação para você não permitir com que a sua mente te sabote. Você tem que ter atitude. Lembra do que eu falei sobre pular na piscina? A gente consegue empurrar alguém na piscina, mas a gente não consegue empurrar alguém para Jesus. Você apresenta para Jesus, você fala o quanto que Ele é bom, você explica sobre o sacrifício que Ele fez por você, você explica das bênçãos que você vai colher por conta desse relacionamento com Ele, que é Deus abundante, mas a gente não consegue. Oh, meu Deus, se pudesse. Se pudesse. Entendeu? Eu só ia andar assim na rua, né? Tipo ninja. Tentando te empurrar para um relacionamento com Deus. Você entende? Mas quando a gente fala sobre ter atitude, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim, ó. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Entendeu? Só que uma das sabotagens que nós enfrentamos hoje é que você não consegue dar o primeiro passo. Você entende de repente que é uma caminhada longa, você entende que tem que tomar decisões que são difíceis e você acaba se deixando ser aprisionado e você não dá o primeiro passo. Lembre-se sempre dessa palavra. É Deus quem desperta em nós o querer e o realizar. Então o querer, você que já confessou a Cristo, o querer ele já está dentro de você. A habitação do Espírito do próprio Deus já está dentro de você. Então você já tem o querer. Você só tem que despertar em você o realizar. Essa segunda parte geralmente dá mais trabalho. Porque muitas vezes não leva o tempo que nós queríamos que levasse. A gente queria que fosse assim, ó. Realizei. Outra coisa. A terceira. Só que leva um tempo. Só que esse tempo que leva, ele não pode ser uma desculpa para você não fazer. Entendeu? Vou construir um prédio aí. Construir um prédio. Pronto, tem no terreno, vou construir um prédio. Mas construir um prédio vai levar muito tempo. Então, eu não vou começar porque eu não tenho tempo para construir um prédio hoje. Entendeu? Ou seja, você nunca dá esse primeiro passo. E você fica onde? No mesmo lugar. O tempo vai passando, você vai ficando mais velho. E ficar mais velho significa ter menos gás. Ficar mais velho significa ter menos disposição. Entendeu? E você vai deixando com que o tempo passe, as coisas aconteçam. E você vai permanecendo no mesmo lugar. Aí passou um ano, você olha para trás, aí vem para aquela primeira perguntinha. Dentro do seu processo, você conseguiu ver avanço? Aí você olha assim e fala, não, mas eu deixei de fazer isso. Uma coisa em um ano. Uma em um ano. É essa velocidade que você quer avançar na sua vida? Uma por ano. Por ano. Você corre o risco enorme de ser sabotado e ficar parado no mesmo lugar. Então, ter atitude a gente poder entender que muitas vezes nós temos que quebrar paradigmas, entendeu? Nós temos que quebrar entendimentos errados que a nossa mente coloca sobre nossa vida. Posso dar um exemplo? Lá no livro de Atos, a Bíblia conta a história de um homem de Deus chamado Pedro. A visão que Pedro tem sobre aquela visão,
sobre aquele vaso descendo com toda espécie de animais, como se fosse um lençol amarrado nas 4 pontas. Você lembra dessa história? E Pedro, sendo judeu, ele consegue perceber que os animais que estão dentro daquele ambiente, daquele lugar, daquele objeto, são animais que são considerados impuros pela lei judaica. São considerados impuros. Animais que rastejam, aí porco e tal. E Deus fala com Pedro. Quem foi que falou com Pedro? Deus. Pedro, mata e come. Quem foi que falou com Pedro? Deus. Qual foi a ordem? Qual foi a resposta de Pedro? Longe de mim, Senhor. Tocar em algo que seja impuro. Meu irmão, quem foi que falou com Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? Por que Pedro respondeu longe de mim tocar em algo? Porque Deus não mandou tocar. Deus mandou comer. E a resposta de Pedro, não, longe de mim tocar, me lembra muito, a gente volta lá para o Éden. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Não coma do fruto. E quando Eva vai falar para a serpente, o que é que ela fala para a serpente? Mandou nem eu tocar. Não posso nem tocar. Não foi essa a ordem, a ordem foi não comer. Você entende isso? Ou seja, Pedro está aprisionado numa mentalidade de religiosidade que Paulo julgou como esterco. Daí a diferença dos dois. Você entende? Então o que acontece nessa visão de Pedro? Longe de mim, Senhor. E Deus tem que falar com Pedro quantas vezes? Os leitores da palavra me ajudam. Senhor. Cadê o... Poxa, o varão está viajando. Eu sempre recorro para ele, né? E Deus tem que falar com Pedro quantas vezes? É para ficar no vídeo, o pessoal, régua da igreja. O pessoal, meu irmão, é bom de palavra. Pedro, tá? Deus tem que falar com Pedro quantas vezes? Pronto, 3 vezes. Quantas vezes Deus tem que ter falado com você para você mudar o seu comportamento? Quantas vezes Deus tem falado com você para você mudar a forma de pensar? É uma reflexão que você tem que fazer de uma forma muito franca. Porque, vou falar igual no interior, nós semos muito bom em criticar os outros, né? Semo ou não semo? Semo. Semo ou não semo? Semo. A gente vê o erro dos outros e fala assim, rapaz, como que ele fez isso? Aí você bota a mão no peito assim, não vendo, acho que você blinda para não olhar dentro do seu coração. Nós semos muito bom, meu irmão, e apontar o erro dos outros. A gente olha para a palavra e fala, mas cara, sério, vocês sabiam que Pedro negou Jesus? Sério, você já se indignou e falou, cara, como é que Pedro pôde negar Jesus? Você já sério? Não, pera, caixa preta, ninguém vai saber, só a gente. Você já olhou para Pedro, cara, e falou assim, cara, como é que ele pôde negar Jesus, meu irmão? Sim ou não? Você já negou Jesus? Ah, não, tá bom. Você consegue compreender? Agora imagina o seguinte, olha. Muito mais, todos nós. É porque nós semos muito bom. Lembra desse semo? Nós semos muito bom em julgar os outros, meu irmão. Entendeu? Nós temos a tendência de identificar de uma forma muito rápida o erro alheio e conviver com erros próprios. Isso é uma autossabotagem. Sabe? É uma autossabotagem. Uma vez eu vim com uma roupa, hoje está combinando, né? Eu vim com uma roupa que falaram que não estava combinando. Falaram no culto, depois do culto, depois de passar uma semana, depois de um mês, até um dia desse na virada de ano. E é incrível porque o quanto que a gente observa, entendeu? Eu não sei, a não ser que eu olhe agora, mas sair daqui e perguntar, tu viste a roupa do... Rapaz, ele foi hoje, né? Eu não sei que teria falar comigo. Eu sou muito disperso para isso, sabe? Mas você tem que ter atitude para abandonar o que está errado, que ninguém vai conseguir fazer por você. O Espírito de Deus te fortalece, te encoraja e faz com que você acesse um lugar diferente em Deus. Ele faz isso. Mas o passo nessa direção, ele é seu. E não vai conseguir dar um passo por você. Deus é bom, Ele é tão infinito em amor, que Ele respeita as tuas decisões. Quando eu falo respeitar, não significa dizer que Ele concorda. Mas Ele fala assim, quer fazer? Beleza. Às vezes tem coisas na nossa vida que conspiram de uma forma totalmente contra quando você quer fazer o que é errado. Totalmente contra.
Ou seja, são algumas situações que você... Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Entendeu? De, às vezes, você até querer fazer o errado e não conseguir. Às vezes você quer até uma briga, meu irmão. Você tá... Meu irmão... E a pessoa não. Naquele cenário de paz. Não, calma, não, tudo bem. Aí você fica constrangido, né? Ou seja, você quer fazer o errado. Você quer entrar numa discussão. E a pessoa tá lá e... De quem você menos espera, às vezes. Recebe um toque do Senhor e fala... Mas se você insistir... Provavelmente você vai encontrar aquilo que você está procurando. Então você tem que ter atitude. Então, voltando para Pedro. Pedro, sendo judeu, ele considerava determinados animais impuros. Então o que acontece depois disso? Homens são enviados da casa de Cornélio a Jope, onde estava Pedro. E Deus fala com Pedro que era para ele acompanhar esses homens. Ele acompanha até a casa de Cornélio. Cornélio era gentil. E lá, assim que Pedro chega e prega sobre Jesus, o Espírito Santo desce sobre aquela casa e se manifesta. E Pedro fica abismado, porque naquele momento ele se depara com a manifestação do Espírito Santo não somente aos judeus, mas aos gentios. Aí ele consegue ter a revelação do que significou a imagem que Deus tinha trazido para ele um pouco antes. Deus responde para ele assim: não considere impuro aquilo que Deus criou. Então ele foi o que permitiu com que ele chegasse aos gentios e tivesse a revelação de que o Espírito Santo estava à disposição também dos gentios, que somos nós, não somente para aqueles da linhagem de Abraão. Então quais são os paradigmas de repente que você tem na sua mente, que a sua mente tem te sabotado? Você tem que ter atitude. Você é seletivo a quem você leva a palavra de Deus? Estou falando de atitude. Você é seletivo a quem você leva a palavra de Deus? Você hoje adentra por esse lugar aí o... Como é o nome do prefeitão? Ele vocês sabem, né? Só... Furlan tenta por aí, meu irmão. O que você faria para ele? O que você conversaria com ele? O que é que você conversaria com o prefeito desta cidade? Sobre as obras que ele fez? Sobre o asfalto nas ruas? Sobre como está a educação? É isso que você conversaria? Reflexão franca. Ou você estaria a todo momento tentando meter Jesus na jogada, assim, sabe? Bobeou, né? Bobeou. Porque sabe o que acontece conosco? Nós somos muito seletivos. A gente olha na rua, nós temos relacionamentos aí fora, que a gente observa e fala: esse daqui eu vou pregar. Não, esse aqui não, porque não tem jeito. Sim ou não? Sim. Sim, isso daí não precisa nem responder, que eu sei que sim. Já falei um testemunho aqui. Manaus, eu tinha ido... É muito longo, vou resumir. Tinha ido para uma parada de ônibus. Você lembra disso, do Homem da Trufa? Lembra do Homem da Trufa? Quem não escutou isso sobre o Homem da Trufa ainda? Vou falar de novo, né? Tem muita gente que não sabe. Eu gosto de testemunhar meus erros, para que você não os cometa. É o que eu falo da pulseira de ouro, que eu pensava que era Michelin. Só para você entender. Michelin é da minha época. Michelin ainda hoje? É Romanella, né? Vocês são muito chiques. Uma vez em Manaus, eu não sei por qual motivo, eu tava sem carro e me estressei com aquela senhora, por conta do horário. E eu falei assim: eu vou de ônibus. Quando eu tomei a decisão, 3 segundos depois, eu me arrependi. Mas eu ainda era muito orgulhoso para pedir perdão e dizer assim: amor, me perdoa, vem me pegar, eu vou te esperar. Entendeu? Eu fui de ônibus. O pessoal sabe onde é. Atravessei aquela via principal ali na Djalma Batista. Fui para a porta fui lá para parar de ônibus. E era 18 horas, então o trânsito em Manaus é tipo assim, 6 da manhã, 2 da manhã, o trânsito em Manaus é horrível. Entendeu? Então, 18 horas, meu irmão, é trânsito. É muito trânsito, né? Conhece, né? Foi ali pra frente do Milênio. Fiquei ali esperando o ônibus. Aí liguei, né? Perguntar qual ônibus lá que passava mais ou menos. Liguei para umas pessoas, me falaram qual ônibus que passava e fiquei esperando. Enquanto eu tava esperando, vinha um cara, meu irmão. A figura do cara eu vou falar pra você. É um cara que ele utilizava argola na orelha e tinha tirado a argola. Então fica um buraco que cabe 2 dedos, assim, sabe? Sabe como é que fica? E o cara todo rabiscado, todo rabiscado. Ele vinha com uma mochila e ele vinha oferecendo trufa. E eu olhei de longe e comecei a ver que negócio chamando atenção. Vinha encostado no ferro da parada, assim, de ônibus. Encostado aqui, assim, a rua aqui. Aí o cara vinha de lá e ele falava assim: olha a trufa, tá aqui a pessoa, né? Olha a trufa. Aí falava assim: quer trufa? Aí a pessoa: não, obrigado. Ele: tu tem certeza? Eu falei: meu irmão, que onda é essa, bicho? Que negócio estranho.
Pessoa para todo mundo, homem, mulher, para todo mundo. Tá, ter certeza. Quem era o homem de Deus naquela parada, meu irmão? Quem era o homem de Deus naquela parada? Naquela parada de ônibus, quem era o homem de Deus? Era eu mesmo. E qual foi o pensamento que veio à minha mente? Vai já pegar uma mãozada, meu. Se vier comigo com essa graça. Porque a gente se acha melhor do que os outros. A gente se acha melhor do que os outros. Eu estou sendo sincero com você. E o cara veio fazendo isso com 1, com 10, com 15, com 20. Eu falei, com mulher, com senhora, eu já revoltado. Ele chegou um pouco antes de mim, eu me aplumei para cá. Eu falei, meu irmão, lá vem, né? Quando eu me aplumei aqui, ele parou. Aí voltou. Aí quando ele voltou com uma mochila na costa, eu falei, irmão, tudo bem, olha. Primeiro, essa. E todo mundo estava olhando para ele, inclusive eu. Né? Ele falou, essa foi a única forma que eu encontrei de atrair sua atenção. Eu fiquei assim, porque deixa eu te falar. Eu vim falar aqui de algo que transformou a minha vida. Aí quando ele virou, não, tem outra. Ele falou, tem certeza? Ele virou de costa uma hora. Aí estava escrito assim, só Jesus salva. Na camisa atrás, assim, só Jesus salva. Quem era o homem de Deus naquela parada? Quem era o homem de Deus naquela parada de ônibus? Aí qual foi o pensamento que veio na minha mente? Pai, de onde é que ele puxou essa camisa? De algum varal por aí. Entendeu? Eu qualifiquei, eu julguei, sem conhecê-lo. Aí o cara pegou e tal, eu falei, olha, foi a única forma de eu chamar a atenção de vocês e eu vim falar de algo que transformou minha vida. Eu vim falar de Jesus. Eu falei, eu não acredito. Só comigo. Eu falei, não acredito. Olha, porque Jesus, não sei o que, e começou a falar. Eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar com vergonha. E todo mundo olhando para ele, parada lotada. Pregou mesmo, pregou, e eu já comecei a querer chorar para cá, para pedir perdão para o homem. Eu olhava para ele e falei, meu Deus, eu tenho que pedir perdão para esse homem. E falou e tal, ele falou, eu vou falar mais uma coisa para você. Sabe quem mais atrapalha as pessoas de receber a palavra? Aí o pessoal perguntou, quem e tal? As pessoas que acham que são de Deus. Eu falei, meu Deus, lá vem, né? Porque eu subindo agora no ônibus, enquanto eu estava pregando no ônibus, eu prego assim, eu prego sem Bíblia. Minha Bíblia está na mochila. Só que eu decorei uma boa parte das escrituras. Então o que acontece? Eu estava pregando no ônibus e uma mulher perguntou assim, tu é crente? Eu falei, sou crente, graças a Deus. Ele disse assim, e cadê tua Bíblia? Ele falou, minha Bíblia está na mochila. Ele falou, meu irmão, crente que é crente prega com a Bíblia na mão. Aí falou assim, não, meu irmão, crente, imagina o cara pregando, a outra estava sentada, não tinha nada a ver com a situação, atrapalhando o homem a pregar. Aí ele falou, então por isso eu falo para você, quem mais atrapalha de levar a palavra para as pessoas são aqueles que se acham que são de Deus. Aí eu falei, meu irmão, aí o choro veio. Eu falei, cara, eu vou pedir perdão para esse homem, mas eu não queria atrapalhar. Só que ele terminou de pregar, tá, não sei o que, entrou no ônibus, ele entrou no ônibus, eu falei, rapaz, foi embora o ônibus. Eu falei, cara, destruiu comigo. Destruiu. Comecei a querer chorar na parada de ônibus, mas foi aquele choro assim de arrependimento profundo mesmo. E só pra você ter uma ideia, eu fui andando pra casa esse dia. Tô chateado. Fui chorando e andando pra casa. E era longe, lá do Milênio, lá pro Parque 10. Fui andando mesmo. E entrei de relógio e tudo, celular no bolso, entrei pelo bairro da União. Falei, meu irmão, tomara que me roube. Aí a gente entra naquele momento. Você entra naquele momento, né? Que, agora eu sou o Senhor. Tomara que me roube. Me rouba. Meu Senhor, eu mereço morrer. Eu sou um inútil. E fui embora andando pra casa. Entendeu? E cheguei em casa, choroso e tal. E conversei depois com a Carla, pedi perdão, né? Pra não ter ido me pegar. Eu não lembro se ela me pediu perdão até hoje, mas hoje pode ser o dia. Entendeu? Mas é para você entender o quanto que nós temos mente aprisionadas. O quanto que nós somos seletivos. O quanto que nós temos que quebrar paradigmas de achar que existem pessoas que não devem receber a palavra de Deus. Isso é um erro. Isso é uma sabotagem na sua vida. Então que hoje seja o lugar que, se você tem sido seletivo até hoje, você vai ser liberto nesse lugar, em nome de Jesus. Falei para vocês que até 2 horas da tarde. Terceira ação que você tem que tomar, você tem que saber renunciar. Aí eu vou falar o seguinte, olha só. Meu irmão, que Deus te abençoe. Não, vou repetir. Que Deus te abençoe. Você tem que saber renunciar. Ó, é diferente, né? É diferente. Renúncia ou palavra. Quando Deus, no seu plano perfeito, estabeleceu caminhos de chegar até Ele, Ele falou assim, meu irmão, você que vai quebrar a maioria. Renúncia. Você tem que saber renunciar. A Bíblia, nesse versículo 1, ela diz assim, ó. Fala sobre apresentar você como sacrifício vivo. O que é se apresentar como sacrifício vivo? Ela diz assim, esse é o culto racional. O que é se apresentar como sacrifício vivo? Você sabe o que é isso? Significa dizer que você tem que se apresentar como oferta a Deus. Você é uma oferta a Deus hoje. Você é uma oferta a Deus hoje. Porque existem coisas na vida que nós ofertamos a Deus. Não significa dizer que Ele vai aceitar. Entendeu a diferença? Nós ofertamos muitas coisas a Deus. Não significa dizer que Ele vai aceitar. Nossa, que heresia. Bora para a Bíblia.
Oferta de Caim e oferta de Abel. Qual não era a oferta? Oferta de Caim e oferta de Abel. Qual não era a oferta? Não. Todas as duas eram ofertas. Qual foi aceita por Deus? A de Abel. Tem uma chave de entendimento. Abel, quando vai ofertar a Deus, ele pega do melhor do seu rebanho. Entendeu? Algo selecionado, algo preparado. E oferta para Deus. Ele não fez de qualquer jeito. E Caim, a palavra de Deus diz que ele era agricultor, mas fala assim, do fruto da terra. Não fala assim do fruto do seu cultivo. Ainda há uma probabilidade de Caim ter passado em algum lugar, ter pego alguns frutos que nem ele plantou e ter ofertado para Deus. Ainda há essa possibilidade. Ou seja, ele fez de qualquer jeito. Então nem tudo que é ofertado para Deus é aceito. Entendeu? Não dá para você fazer de qualquer jeito. Não dá para você ter uma vida de qualquer jeito com Deus. Você tem que saber renunciar. Homens e mulheres de Deus. Quem é solteiro aqui? Solteiro. Solteiro? Eu não, tô falando assim, vocês entenderam que eu tô dando modelo, né? Para levantar a mão. Por favor, pelo amor. Quem é solteiro aqui? Para mim aqui. Sou bem casado, graças a Deus. Homens e mulheres solteiras. Vocês são príncipes. Vocês são princesas de Deus. Vocês são príncipes. E vocês são princesas de Deus. Não permitam com que seus corpos sejam tocados. Entendeu? Existe uma bênção debaixo daquele que decide renunciar. Tá com 12 a Kiara. Quem é que é mais do que a Kiara? Mais jovem aqui? Eu acho que não, né? Não, mas mais jovem não, ela é mais velha um pouquinho. Só um pouquinho, tá, minha filha? 1 ano a mais. Só um pouquinho mais velha, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O sexo é bom. É muito bom. Mas tem um tempo certo para isso. Você entendeu? É muito bom. Mas tem um tempo certo para isso. Se você escolher essa vida de se guardar, você vai ver uma bênção diferente. Você entende isso? Eu já convivia com aquela senhora, nós não éramos casados. Nós só convivíamos juntos. Estávamos no que se chama de fornicação. E quando nós conhecemos a palavra, eu conversei com ela e falei assim, não, cara, nós temos que casar. Nós temos que casar. Entendeu? Não, vamos casar. E eu me converti em maio, marquei o casamento para junho, não deu certo. Porque para mim o casamento era assim, meu irmão, botou aliança, né? A benção. Recebeu a benção, lua de mel. Pode ser até em casa. Por mim não tem problema nenhum, né? Só que para ela não, a mulher tem mais um negócio, né, tem que entrar com uma roupa e tal. Eu tenho que vir com um cavalo alado, que nem existe. Entendeu? Tem um sonho da mulher, né? Tem um sonho. Em junho não deu certo. Marcamos para julho. Julho não deu certo. Também não dava para fazer a festa. Aí eu falei, não, vem cá, vamos sentar, vamos. Conversa séria agora, sério. Bota aqui no calendário, bora marcar uma data. Eu recebi o 10º em novembro. Não, dia 29 de novembro. Oi? 29 de novembro. Eu falei, meu amor, deixa eu explicar uma coisa para você, minha filha. 29 de novembro, se por qualquer motivo que chegou lá, teve um imprevisto, pode ser uma enfermidade, não tem dinheiro, a gente vai fazer uma farofa de ovo, a gente vai chamar nossos pastores, vai comer um pão com manteiga com kisuke aqui, qualquer coisa dessa natureza. A gente vai casar de 29. Fechado. Casamos no dia 29 de novembro, às 10h30 da manhã, em 57 segundos. Você vê como eu lembro. Homem apaixonado lembra. É para você entender, eu casei dia 29, eu fui promovido dia 28. Uma promoção que eu estava atrás há um tempo, e a minha líder lá, nosso líder na época, falava, Renzo, descansa no Senhor. Mas eu faço tudo. Se tu observar, eu trabalho mais que todo mundo. Descansa no Senhor. Mas, cara, tá difícil para mim, porque tem colocado um peso em mim, eu tô fazendo e não tô ganhando por isso. Descansa no Senhor. Eu fui descansar no Senhor. Quando eu escolhi, nós escolhemos fechar essa porta no nosso relacionamento, eu fui promovido dia 28. Eu casei dia 29 de novembro, fui promovido dia 28 de novembro. Viajei promovido. Liso, mas já promovido. No mês seguinte foi diferente. E o casamento é algo tão sério, irmãos. Mas tão sério. Então você tem que levar tanto a sério isso. Que eu lembro que a gente já tinha uma casa, então geralmente faz... É chá de casamento não? Como é que é o nome quando casa? Chá de casamento. A gente podia fazer um agora, né, por causa dos 10 anos? Né? Só chá de casa nova, sem festa, só pra gente receber.
E o que é que a gente fez? Como a gente já tinha os utensílios domésticos, a gente estabeleceu assim, não, vamos, olha, se você quiser fazer alguma coisa, dá dinheiro. Botou uns envelopinhos lá, sabe? Na hora o pessoal chegava e dava dinheiro. E, assim, foi simples, mas a gente gastou no casamento. Né? Gastou. Só que no dia lá eu tava meio assim, a gente ia... Como era um casamento, nós somos cristãos, eu falei, amor, a gente ia viajar pra Fortaleza, né? Eu falei, amor, como a gente é de Deus, meu irmão, a gente vai viajar pra Fortaleza, a gente vai jejuar lá, meu. Porque tá quase não dá pra comer em restaurante assim, sabe? Então vamos jejuar, meu irmão. Vamos de mulher de Deus, né? Vamos jejuar. Só que, irmãos, a gente foi tão abençoado, cara. Mas tão abençoado. A gente viajou, a gente fez o que a gente queria lá, entendeu? Comemos em restaurante top, fizemos passeio e voltamos com o dinheiro para casa. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque Deus é bom. Entendeu? E eu lembro até hoje, eu faço o registro. Dentro do envelope tinha um envelope que tinha R$7. R$7. E até hoje é a oferta que eu considero, que eu falo para todo mundo. Alguém quis participar, irmãos, e deu R$7. E a gente abriu no aeroporto e eu chorei no aeroporto, eu lembro até hoje. Quando a gente abriu os envelopes no aeroporto, a gente abriu, meu Deus, a mulher. E o pessoal imagina, né? O pessoal acho que olhava, rapaz, deve ser traficante. Tava com um monte de envelope com dinheiro aí. E a gente abria, caramba, mulher, bota a Carla, abria a bolsa e jogava na bolsa. E a mulher, esse aqui, tá? Aí eu abri um que tinha R$7. Aí eu baixei a cabeça e chorei. Aí eu orei por aqueles R$7. Falei, Senhor, poxa, muito obrigado, Senhor. Poxa, que o Senhor possa acrescentar 1000 vezes mais na vida dessa pessoa, porque ela quis participar. Com o pouco que ela tinha, ela quis participar e fez uma grande diferença na minha vida, sabe? Com um pouquinho que ela semeou, né? Então que você leve isso no coração hoje. Você tem que ter sua mente transformada. Você tem que saber renunciar. Então, mulheres, homens de Deus, escolha se preservar. Entendeu? A gente fala às vezes assim, lembra do que eu falei que não tem mais jeito? Poxa, mas eu já tive intimidade, já cheguei até aqui. Mas daqui pra frente pode ser diferente. Você pode tomar decisões hoje. E na época, quando a gente recebeu casar, a gente um pouquinho antes, a gente falou assim, não, então bora, né? Vamos deixar de... Porque eu era muito irresistível para ela, mas eu falei, não, entendeu? Vamos deixar um tempo. Calma, deixa eu terminar mesmo. Vamos deixar um tempo, né? Nós abrimos mão e é sério isso. A senhora entende, né, minha mãe? A senhora entende? Minha mãe. Nós deixamos um tempo, nós literalmente abrimos mão para falar assim, amor, vamos consagrar a Deus. Nós entendemos que era errado. Vamos consagrar a Deus, ficamos um tempo, eu não sei qual foi o tempo. Não lembro, mas nós passamos um bom tempo enquanto nós não casamos. E até isso foi uma pressão para mim. Eu falei, olha, a gente vai casar dia 29. Entendeu? Tudo fica dia 29. A gente vai casar. Entendeu? Mas para você entender, ou seja, nós conseguimos ter um entendimento que não estávamos debaixo de bênção. E a partir dali, glória a Deus por isso. Eu falo para você, a gente vive um relacionamento de bênção. Louvado seja Deus por isso. Saber renunciar. Lucas 18, a Bíblia conta a história do jovem rico. Você lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus e fala o quê? Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus, já conhecendo o coração do homem, falou, meu irmão, é simples, cumpre mandamento. Se você cumprir o mandamento, você vai ser salvo. Amém? Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? Se você cumprir os mandamentos na integralidade na sua vida, você vai ser salvo. Você sabia disso? Sim? Quem consegue cumprir todos os mandamentos na integralidade na vida inteira? Ninguém. Você entendeu? Porque você precisa de Jesus? Então a resposta de Jesus não foi uma mentira para o homem. Ele falou, cumpre os mandamentos. E o soberbo falou o quê? Isso eu faço desde a minha mocidade. Ah, mentiroso. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, então beleza, então faz o seguinte, vai lá, vende o que tu tem, dá para os pobres e vem me segue. Ele não conseguiu cumprir nem o primeiro mandamento. Ele amava mais o dinheiro do que Deus, ele não fez. Você entendeu a ripada que Jesus deu nele? Jesus é muito... Olha, leva a sério Jesus, meu irmão. Entendeu? Ele não brinca. E via de regra, quando você buscá-lo, se você tentar buscar com alguma coisa falsa, você vai pegar a ripada. Entendeu? Então, só para hashtag fica a dica. Então, você tem que saber renunciar. Se você não souber renunciar, você não vai viver o melhor de Deus. E numa vida com Deus, eu vou dar uma notícia para você, e essa você está anotando, né? Anota aí, por favor. Bota numa letra maior, em negrito, despertador no celular. Deus vai pedir algo de você. Não é sério? Não há exceção para essa regra.
Você mergulha numa intimidade com Deus, Ele vai pedir algo de você. Ai, mas eu tenho uma carreira. Hã? Eu tenho uma carreira. Aí Deus fala, é mesmo, mas faz o seguinte, larga a tua carreira, vai pregar minha palavra. E aí, como é que você faz? Hã? Não, mas minha carreira, eu estudei para isso, eu entendi, querido. Vocês já viram um cara que faz assim? Não tem um cara que faz assim na internet? Pois é. Imagina Jesus fazendo assim para você. É simples, cara. É só fazer. Você quer experimentar do extraordinário de Deus? Faz. Não contesta, faz. Você vai experimentar do extraordinário de Deus. Lembra Jesus fazendo assim para ti, ó. Só faz. Não deixa com que tua mente se sabote. O risco, o medo, porque pode, de repente. Isso é sabotagem da mente. Ore a Deus. Tenha uma intimidade com Cristo. E você vai viver o extraordinário de Deus. Existe o ordinário, existe o extraordinário. Entendeu? Quem quer viver o extraordinário de Deus? Então saiba renunciar. Porque Deus vai pedir algo de você. E para finalizar... vocês têm que inventar outra coisa. Já está manjado. Você aceita ainda, senhor? É para o senhor? Acho que ele aceita. Aí ela é menos difícil que a anterior. Você tem que se permitir ser ajudado. Entendeu? Porque existe ajuda e você se permitir ser ajudado. Sabe por quê? Porque a gente é muito bom no que a gente faz, cara. Entendeu? O se permitir ser ajudado é complicado porque você tem certeza de tudo sobre sua vida. Entendeu? Você tem certeza absoluta de tudo sobre sua vida. Então, para você se permitir ser ajudado, o primeiro passo é o quê? Você se colocar no lugar de alguém que precisa de ajuda. Meu Deus. Eu vou fazer de novo. Que Deus te abençoe. Amém. Pronto. Você tem que se permitir ser ajudado. Amém. É sério. Entendeu? Quantos e quantos hoje, dentro da igreja, entendeu? Escutando a palavra da verdade, naufragam, morre afogado, cheio de boia ao redor. Cheio de boias ao redor. A pessoa escorre e morre afogado. Entendeu? Cheio de boia, a pessoa falando assim, ó. Não faz. O amor, você dá porta bem aqui. Show, coisa rica, não faz, bebê. Ele vai fazer mal pra você. Não faz. Aí o que é que você faz? Você faz. Entendeu? Por quê? Porque você tem certeza sobre sua vida. Você tem certeza absoluta do que você quer. E você, via de regra, vai ser imparável para conseguir aquilo que você quer. E você não se permite ser ajudado. Problema disso, provavelmente você não vai colher bênção. Então fala comigo assim, a partir de hoje, eu vou me permitir ser ajudado. Olha, eu não sei você, mas eu não botei fé no que você falou, não. Foi bem miado. Mas se foi sincero, tá valendo, tá? Eu não sei você. É incrível isso porque a gente está falando sobre mente. Marta e Maria, né? Marta e Maria viveram uma situação muito peculiar. Jesus está na casa, meu irmão. O homem que cura, o homem que ressuscita mortos, ele entrou na tua casa. Uau! Aí o que é que você faz? Você tem que preparar a casa para recebê-lo. Por quê? Porque Jesus está na tua casa. Sério. Você prepararia a sua casa para receber Jesus? Sim ou não? E se ele chegasse naquele momento e a comida não está pronta, a louça está na pia, e Jesus entrou, o que você faria? É sério, o que você faria? Receber do mesmo jeito, beleza. Mas ele entrou, o que você faria? Ele já está lá dentro. Hã? Meu Deus, a sinceridade. Louvado seja Deus. Maria. Temos uma Maria ali. Mas a maioria de nós não faria isso. A maioria de nós pensaria assim, ó. Jesus conhece muita gente. Olha como está minha pia. Meu Deus, nem que eu vá tocar essa louça lá no meu quarto, mas eu vou ajeitar aí para que ele não veja. Entendeu? Marta. Não é ilegítimo. Existem, irmãos, quando a gente fala se permitir ser ajudado, você vive situações que são legítimas. Entendeu?
É errado você receber alguém na sua casa e de repente naquele momento você está ajeitando as coisas para receber o melhor. É errado você fazer isso? Não é errado. É errado o que Marta fez. De falar, cara, o mestre está aí, o Jesus está aí, meu irmão, bora, que isso? O que está fazendo? É errado a intenção real do coração de Maria? De Marta, perdão. É errado a intenção real do coração dela? Se o coração dela era apenas para servir, sim. Se fosse inveja da irmã, alguma coisa, é uma outra história. Eu não vou nem entrar no mérito. Mas é errado a intenção dela de querer ajeitar a casa para receber Jesus, meu irmão. Não é errado. Entendeu? Não é errado. Mas qual é o ensinamento que Jesus dá para isso? Marta, Marta. Eu imagino como deve ser escutar esse Marta, Marta mesmo. Hã? Wanderson. Entendeu? Carol. Kennedy. Hã? Fabiano. A gente deixa com que os atropelos da vida, né? Tire o lugar da gente sentar para escutar, para aprender. Né? A gente não permite ser ajudado de mudar essa mente, sabe? Da gente falar assim, cara, tem essa... Beleza, meu irmão, mas olha, o culto é domingo, 9 horas. Eu sei que tem outros, mas, cara, tem um culto. Olha, tem a célula. Olha, você está no discipulado, tem o discipulado, é tal horário, é compromisso. Mas você quer ser Marta. Você quer continuar naquele atropelo porque você acha que você vai conseguir e não priorizando as coisas de Deus. Que você lembre nesses momentos que vem na sua mente essas duas palavras. Marta. Entendeu? Ou Marto, né? Se for homem. Entenda isso. Se você não se permitir ser ajudado, o tempo vai continuar passando e você vai continuar no mesmo lugar. A boa nova que eu tenho para falar para você é assim: nós vamos morrer. Entendeu? Você sabia disso? Que a gente vai morrer? Você não sabia que você vai morrer? Você é eterno? Você vai encontrar com Jesus, querido. Eu falo que na sua vida, o que você escolher fazer, do traficante de drogas hoje até o homem mais santo, todos vão se encontrar com Deus. Todos vão se encontrar com Deus, sem exceção. A diferença é que uns vão encontrar um pai, outros vão encontrar um juiz. Essa é a diferença. Entendeu? Então se permita ser ajudado. Se permita crescer. Se permita fazer parte. Se permita ser membro. Porque senão você vai continuar no mesmo lugar. As orientações, elas são dadas, né? Mas cabe a você sempre se permitir ser ou não ajudado. Isso daí, a gente... Dizem que homem não gosta de perguntar quando está perdido. É verdade isso? Sério, não, pera, sério. É verdade isso? Sério. Pra mim é. Eu não gosto de perguntar. Tô perdido. Não, peraí, Waze. Eu não sei por qual motivo, cara. Não, mas não é assim que funciona? Não é assim quando tá perdido? É ou não é? Né? Ou tu é exceção? Não, tu é também. Vaza. Tu gosta de perguntar? Não, pois é, ninguém gosta. Meu irmão, por quê, cara? Olha a essência da nossa natureza, meu irmão. Cara, a gente tá perdido. Tu tá perdido, meu irmão. Eu já tive perdido em outra cidade. Não, para que não. Calma. A gente veio daqui, a rua tá assim. Se a gente fizer assim, aí a gente fica mais perdido, mais lá dentro. Cara, olha a essência. Olha a essência. A gente não se permite ser ajudado. O homem é pior do que a mulher. Varões, nós somos pior que as mulheres para ser ajudado. A gente foi uma vez, eu e a Carla, para um discipulado e para uma conversa. E eu vi que o homem ficou, nossa, muito constrangido, assim, foi um absurdo, mas eu, né, é homem, eu sei como é que é. E quando saiu lá, a Carla entrou no carro, ela falou para mim, amor, mas por quê? Sério, por quê? Por que que geralmente, né, o homem fica... Eu falei, amor, porque... Você lembra o que eu falei? Não? Lembra, não? Eu falei assim, amor, porque a gente não gosta de receber ordem. A gente não gosta de ser confrontado. Entendeu? O homem não gosta. Ele acha que alguém está mandando nele. Sim ou não? Só os homens. Sim ou não? Sim, pronto, seu coração sincero. Entendeu? A gente tem essa dificuldade. Mas a gente tem que se permitir ser ajudado. Eu fui para o interior uma vez e... Tu estava comigo, eu acho, Marcelo, quando
da rabetinha que não funcionava, que a gente parou lá no... Tava. Eu e aquela senhora ali. E fui na rabetinha, tem chutado, né? Tem, que ela gosta que ande rápido. Pum, lá na ponta. É sério. Ela vai com o cabelo... A gente chutado. E fomos lá pro Tio Manel, pegamos o negócio do peixe, voltamos. Tem chutado, daqui a pouco... Falhou. Falei, o que onda é essa, cara? Eu coloquei gasolina lá. Peraí, tô me dando a rabeta, nada. Aí tinha um cara parado. O cara, tá ruim aí. Eu falei, não... Já melhorar mesmo. Tchá. E o cara, olha, vê se tá... Não, tá ligado. Tchá. Vontade de dar uma bicuda no motor pra cair na água mesmo. Foi, até que eu tô passando perto de um cara que vende lá, que é o Adriano. Aí ele falou assim, rapaz, tá ruim aí. O Adriano eu conheço, né? Não vai me julgar, né? Remo. Morto, meu irmão. Cheguei lá, a mulher dele olhou assim, abriu. Peraí que o Adriano vem já ver. Ih, rapaz, não tem gasolina. Eu falei, não, que é isso, pô, eu coloquei. Adriano, vem cá. Chamou o marido dela. Chegou lá e falou, meu irmão, foi lá, mexeu. E falou, cara, deixa eu falar, tu conhece a tecnologia desse motor? Aí eu falei, não, pô, é rabetinha. Aí ele falou assim, é porque assim, já inventaram muitos motores top, cara. Mas esse aí que anda sem gasolina, eu nunca vi. Aí eu falei, sério, eu abasteci, cara, ainda agora. Mas o que foi? É porque a gente foi acelerar. Porque... Tu lembra de Adão? A culpa foi dela que gosta de andar correndo. Se fosse eu, ia na manha. Mas ela gosta de andar correndo. Você entendeu? Olha o tempo que eu levei. Se eu parasse lá com o cara... Aí a gente andou muito tempo, não foi? Sei lá, boiado, né? Boiando mesmo. Amarelo levando, no remo, horrível. Parasse lá com o cara, meu irmão. O cara devia ter uma gasolina, botava lá, resolvia ir embora. Mas não, teimosia. Isso foi ano retrasado, eu acho, ano passado, sei lá. Faz pouco tempo. Você vê como são as coisas. Então você tem que se permitir ser ajudado. Quando a gente conta uma história dessa que é até engraçada, mas numa vida cristã é exatamente do mesmo jeito. Sabe? A gente está vendo que o negócio está dando errado, a gente está vendo que o negócio não está fluindo, a gente está vendo que a gente não está conseguindo, o motor não está ligando, a gente não está conseguindo avançar, a gente não consegue ir para lugar nenhum, mas você não pede ajuda, você escolhe morrer sozinho. Entendeu? Você escolhe se afogar sozinho, sem pedir ajuda para ninguém. Aí o que acontece? Você vive a falência. Falência da casa, falência lá, falência dos filhos, falência de tudo quanto é lugar. Então se permita ser ajudado. Você vai crescer. Abra o seu coração hoje aqui nesse lugar. Tome decisões que serão importantes para o resto da sua vida. Tome decisões que serão muito valiosas, assim como eu dei o exemplo da pulseira. Amém? Então fica de pé, por favor. Hoje a gente falou sobre uma mente, né? Sobre autossabotagem. Hoje vai ser o dia que você vai mudar essa chave aqui nesse lugar. Eu não gosto muito de falar de chave. Chave parece muito coach, né? Não é o coach, não, toma essa chave, segura essa chave, vai, gira e tal, vou rodar contigo. Mas hoje você pode escolher tomar uma decisão aqui nesse lugar, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer toda a diferença pro resto da sua vida. Resto da sua vida, entendeu? Então, nós falamos sobre a autossabotagem da mente. E nós tivemos 4 lições. E que você leve desse lugar essas lições. Eu te convido nesse momento a você fechar seus olhos. Feche seus olhos. Eu sempre falo sobre isso, a necessidade de fechar esses olhos para que você possa encorajar aqueles irmãos que até hoje, por qualquer motivo que seja, não tomaram a decisão mais importante da sua vida. Então, eu sempre faço isso. Nós podemos estar numa comunhão onde todos são convertidos a Cristo, mas eu sempre pergunto, se você... Falamos hoje sobre essa autossabotagem da mente. E o primeiro ponto dessas ações que você tem que tomar é conhecer Jesus. Então, se você até hoje chegou até esse lugar, ainda não confessou publicamente de que Jesus é o seu Senhor e seu suficiente Salvador, eu te convido a vir aqui na frente como uma decisão que você tome para a sua vida, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E eu vou repetir, se você, nesse momento, por meio de um toque do Espírito Santo, você consegue chegar num lugar onde tem o entendimento de que você ainda não fez essa confissão de Jesus, eu te convido a vir aqui na frente. Se de repente você está intimidado, está um pouquinho envergonhado, não conseguiu, eu te convido a você só levantar seu braço, que eu vou até onde você está para orar com você. Só não deixe de fazer hoje. Vai continuar franqueada a palavra, mas se você de repente já confessou a Cristo e por qualquer motivo que seja, que não importa a ninguém, é só você e Deus, você compreende que você andou longe dos seus caminhos, eu te convido a vir aqui na frente também.
para que você possa se reconciliar com Cristo,